Copa do Mundo. A lei da Copa continua em debate no Congresso Nacional. E faltando pouco mais de 2 anos para o Mundial de Futebol, o ritmo das obras preocupa. O governo anunciou investimentos de mais de 25 bilhões de reais. Mas ainda há dúvida se tudo ficará pronto a tempo. A Copa de 2014, ela foi anunciada que seria feita no Brasil no dia 30 de outubro de 2007. E nós fizemos pouco nos primeiros 4 anos até 2011. Nós poderíamos ter feito mais. Nós não tivemos o planejamento integrado de governo, de governos e com os municípios. Não tivemos esse trabalho. Lamentavelmente, não tivemos. As obras acompanham o ritmo do trânsito nas cidades que vão receber os Jogos. Lento. Elas deveriam ficar prontas para a Copa das Confederações em 2013, mas estão atrasadas, principalmente aquelas que vão facilitar a movimentação de torcedores. What is important again is to ensure that these 500,000 tourists coming to Brazil to enjoy the World Cup, they will have the capabilities to move into Brazil in the best way. Você pode melhorar todo o sistema de acesso ao país e às cidades sedes. Começar dos aeroportos. Você tem que ter toda a sinalização nas estradas, você tem que ter vias férreas. Então, você tem todo um sistema de mobilidade urbana que pode ser melhorado. Eu tenho a mais absoluta convicção de que nós estaremos com o Brasil plenamente preparado para receber e realizar bem a Copa do Mundo. Para apressar as obras de mobilidade, o Congresso aprovou um regime diferenciado de contratações públicas, com regras menos rígidas do que a lei de licitações. Não há nada de imoralidade quando se descumpre a Lei Geral das Licitações. Isso vai deixar um legado ao Brasil de custo improvável, imprevisto. E a desapropriação de moradores para as obras da Copa já começou. Estima-se que cerca de 170 mil famílias tenham que deixar suas casas em todo o país. Situação mais grave em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, por causa da quantidade de obras e de como estão sendo feitas, desde das obras viárias até a obra do estádio. E essas famílias estão praticamente todas sendo removidas sem lugar para ir, sem cheque de despejo, sem nada. O Estado está simplesmente jogando fora para construir as grandes obras. Em pouco mais de 2 anos, trabalhadores e máquinas vão dar lugar às torcidas. Serão 12 estádios, entre novos e reformados, todos adequados às regras da FIFA. A conta é paga pelo Brasil e o argumento é que as arenas vão ficar para a população. Mas, como já aconteceu em outros países, algumas delas podem não ter muita utilidade depois da Copa. É o caso do Mané Garrincha. Depois da Copa ele vai servir para quê? O nosso campeonato local aqui Então o Estádio Nacional vai abrigar Brasiliense e Gama. A manutenção das estruturas que ficarão depois da Copa do Mundo custarão 100 milhões de reais por ano. Por conta da Copa do Mundo, o Corinthians ganhou de bandeja um estádio novo. Se ele está agora orçado em 1 bilhão, ele talvez chegue até 2 ou mais, né? Sem números seguros do resultado financeiro final, a Copa pode se transformar num jogo em que o Brasil seja o perdedor. Creio que talvez o resultado final, né, o contribuinte tenha que pagar a conta. São verbos que o governo está disponibilizando para as obras dos municípios que ficarão como legado, né? Como Rio de Janeiro, metrô, saneamento, etc. Agora, minha pergunta é essa: nós precisamos, então, de um grande evento que está nos dando essa dor de cabeça para que os governos façam aplicações em seus municípios? Feitos os cálculos, a esperança é de que restem pelo menos ganhos de imagem para o Brasil no cenário internacional. Eu acredito que a população ganha muito pela visibilidade que o país vai ter, os municípios vão ter com as transmissões dos jogos, a divulgação do Brasil no exterior, o acesso, o crescimento de fluxo de turistas. A imagem do Brasil no exterior, né, vai depender de como a Copa e depois como a Olimpíada vão ser encaminhadas. Se for bem organizado, se não houver nenhum desastre, né, a imagem do Brasil deverá ser bem positiva. Sempre será a Copa possível. A Copa ideal, com todas as ambições que a gente possa ter de resolver todos os problemas, é impossível de alcançar. Eu acho que ela sempre será a Copa possível, mas ela vai ser uma boa Copa.
O governo da China e a Organização dos Estados Americanos, a OEA, estão oferecendo bolsas de estudos para cursos de graduação e pós-graduação naquele país. Os estudos, em qualquer área do conhecimento, devem começar em setembro deste ano. Mais informações no endereço que você vê abaixo. 11 de fevereiro marca a data nacional do Irã. E em homenagem, você aprecia nas colunas culturais do Diplomacia a música folclórica iraniana. O cinema sul-americano também está em nossa pauta com Cone Sul. Nossa primeira parada é na literatura. Você confere a leitura de América Latina que faz o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A praxe reza que os líderes políticos brasileiros são pouco afeitos aos testemunhos escritos. Prestes, Vargas, Tancredo, nenhum deles se ocupou disso. Assim, suas experiências sobrevivem pelos relatos parciais da história. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso quebra a regra. A exemplo de outros livros que escreveu, ele está lançando pela civilização brasileira A Soma e o Resto, um olhar sobre a vida aos 80 anos. Um longo depoimento organizado por Miguel Darcy de Oliveira. O texto abrange de maneira rápida e sucinta toda a vida do ex-presidente, da infância à saída do poder. E nos deixa diante de uma vivência produtiva e inquieta. Menino de classe média, adolescente poeta, jovem intelectual, político maduro. Desde muito cedo, ele aprendeu os princípios da democracia com o pai, um homem formado no movimento tenentista, que chegou a ser deputado e se aposentou como general do Exército. Daí a dor do exilado Fernando Henrique, pois foi justamente o Exército, sua quase família, quem o levou para fora do país. No entanto, soube acumular todas estas experiências para fortalecer suas crenças nos princípios da liberdade e da formação educacional. É certo que em sua gestão, Fernando Henrique Cardoso não agradou a todos. Um feito impossível, diga-se. No entanto, pelo depoimento honesto e espontâneo traçado em A Soma e o Resto, sua vivência foi fundamental na consolidação de nossa ainda jovem democracia. Até nosso próximo encontro. Hoje resgatamos um documentário realizado no final dos anos 80 pelos diretores catarinenses Enio Staub e João Guilherme Reis. Cone Sul, média-metragem com cerca de 30 minutos de duração, é um vigoroso registro histórico de um dos braços da chamada Operação Condor. No filme, vemos a história do sequestro dos uruguaios Lilian Celiberti e Universindo Dias, ocorrido em 1978, em Porto Alegre, com apoio velado da polícia brasileira. A trama acabou desmascarada por uma série de reportagens publicadas na imprensa, que renderam inclusive um prêmio ESSO aos jornalistas Luiz Cláudio Cunha e João Batista Scal. Lilian foi presa na rodoviária e Universindo com as crianças na rua horas depois. Mas um telefonema levou os dois jornalistas ao local e fez a operação Sapato Roto fracassar. Entre os depoimentos de personagens envolvidos na história, se destaca o do advogado Omar Ferri, que defendeu Lilian e Universindo no Brasil. Gravado em janeiro de 84, a entrevista de Ferri funciona como fio condutor na primeira metade da narrativa. Os inquéritos administrativos da Polícia Estadual foram elaborados pelo DOPS, que participou, através de seus funcionários, do crime de sequestro. Na segunda metade do filme, entendemos que a história do sequestro serve de pretexto para que se faça uma análise mais ampla do processo político no Uruguai entre os anos 70 e 80. No Uruguai, um golpe militar levou o presidente Juan Bordaberry a fechar o Congresso Nacional em 1973. No começo do golpe, 56 mil uruguaios foram presos ou interrogados. A maioria não escapou da tortura indiscriminada. No final do filme, a cereja do bolo. Em tempos de Comissão da Verdade no Brasil, o curto depoimento de Lilian e Universindo funciona como um forte apelo para que sejam esclarecidos todos os crimes políticos cometidos durante os regimes de exceção instalados no Cone Sul do continente. Todos os atropellos
y crímenes cometidos por la dictadura en estos años deben ser denunciados, deben ser investigados y precisadas las responsabilidades y puesto todo a conocimiento de la población. Mohammad Reza Lotfi é considerado um dos maiores mestres da música iraniana. Sua abordagem inovadora combina o clássico com elementos folclóricos nas composições e performances musicais. O trabalho desenvolvido por Reza Lotfi revolucionou a música tradicional persa ao longo dos últimos 40 anos. Tudo começou em 1965, quando, incentivado pelo irmão mais velho, começou a tocar o alaúde iraniano. Estudou no Conservatório Nacional de Teherã, sob a direção de Habibollah Salehi e mestre Ali Akbar Shanaz. No final de seus estudos, em 1975, começou a lecionar na faculdade onde se formou e a trabalhar na Rádio Nacional e também na televisão. Estudou música clássica ocidental e violino, iniciando uma colaboração com a orquestra Hossein Delavi. Entre 1978 e 80, Reza Lotfi dirigiu o Centro de Conservação e Propagação da Música Tradicional do Irã. Morou na Itália e nos Estados Unidos, onde ensinou teoria musical e prática instrumental para centenas de alunos. Hoje, Reza Lotfi vive no Irã, mas viaja regularmente para a Europa, onde realiza concertos e conferências musicais. Os brasileiros se acostumaram a ver na televisão cenas de haitianos em busca de refúgios no Brasil. Atualmente, os refugiados estrangeiros no país somam mais de 4.500 pessoas. São africanos, palestinos, latino-americanos, asiáticos, pessoas das mais diversas origens e culturas. Arte e refúgio no Brasil é o tema de hoje do Arte e Diplomacia. A exposição Arte e Refúgio no Brasil é uma reunião de artistas refugiados que vivem no Brasil e de artistas brasileiros em torno de um mesmo assunto, o refúgio. Chegamos aqui e encontramos um povo totalmente diferente, nos acolheram com todo amor e nos deram a tranquilidade e paz, por isso que eu me inspirei a retratar este quadro aí, de cubismo, falando acerca de acolhimento. Gosto muito de pintar sobre as mulheres, sobre nossas mães africanas. O jeito de sentar, o jeito de viver, o jeito de levar os filhos, o jeito de vender na feira, o jeito de trabalhar cada dia. É um país em guerra, é sempre difícil até a gente entender o porquê de tanta barbaridade. Então a gente nasce e na infância a gente tem um sonho de alguma coisa, algum dia fazer alguma coisa para a família. Mesmo com a morte da minha mãe e do meu pai em Angola, já não fui lá aos 22 anos, que não vejo a família,
eu continuo a me expressar. Então a forma de eu me expressar foi essa de pintar a expressão africana. Eu estudei muito na parte da cultura do meu continente africano. Então, através disso, eu procuro mostrar um pouco a África através da obra de arte. Quando eu estou fazendo uma certa retrato, eu estou me reencontrando um pouco as minhas etnias. Mesmo estando muito tempo no Brasil, ainda me sinto angolano e com 3 filhos no Brasil, eu tenho a esperança deles um dia, mesmo estando ausente, eles voltarem a Angola e dizer, poxa, finalmente eu estou na terra do meu pai. E o que ele me falava era certo, que a África é enorme, é imensa, é rica, é a terra-mãe, né, praticamente, onde nasceu o universo natural. E o Diplomacia chega ao fim. Esperamos que você tenha gostado. Lembre-se, você assiste a um novo Diplomacia sempre no terceiro fim de semana de cada mês. Se você quiser rever ou copiar o programa de hoje, acesse nosso portal na internet www.senado.gov.br/TV. Para mandar seus comentários, escreva para o endereço eletrônico diplomaciatv@senado.gov.br. Se preferir, telefone para o 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Terminamos com mais imagens do sítio arqueológico de Persépolis, a capital do antigo Império Persa. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo Diplomacia.